Você já ouviu o som de um porco gritando à noite? Não é um grunhido. É um berro seco, humano, quase como um choro de desespero. Em certas regiões do Brasil profundo, esse som não anuncia matança, nem fome. Anuncia maldição. E se você continuar escutando, pode ser que a próxima alma a ser devorada seja a sua. A história que vou te contar foi silenciada por mais de um século. Os jornais da época sumiram. Os arquivos da paróquia, queimados. E quem ousou falar, morreu em agonia. Mas eu encontrei um manuscrito escondido num asilo abandonado, coberto de pelos, sangue seco e dentes. Se você gosta de histórias que foram enterradas porque eram perigosas demais, se inscreva agora no canal, porque hoje vamos abrir a porteira do inferno e revelar o que aconteceu na famigerada casa da mãe Joana, numa noite em que até os porcos começaram a andar sobre duas pernas. Corre o ano de 1879, na antiga província do Espírito Santo, nas encostas úmidas e esquecidas entre as matas cerradas do distrito de Viana. Ali, num vale encoberto por neblina espessa e silêncio ancestral, erguia-se uma propriedade amaldiçoada antes mesmo da primeira pedra ser fincada. Chamavam-na de Fazenda dos Três Cruzeiros, mas entre os negros fugidos, os andarilhos da estrada imperial e os poucos índios que ainda respiravam escondidos na mata, ela tinha outro nome. A casa onde os porcos andam de noite. Era um casarão de muros baixos, de janelas sempre fechadas e portas reforçadas por ferragens antigas, onde vivia Joana Tibério da Encarnação, uma mulher de luto eterno, herdeira do sangue podre de barões falidos, viúva 2 vezes, a primeira por envenenamento, a segunda por desaparecimento. Joana não chorava, não rezava, não envelhecia. Tinha os cabelos como crina de mula preta, a pele de couro curtido pelo sol dos canaviais e um olhar sem brilho, como se já estivesse morta por dentro. Dizia-se que falava sozinha à noite, invocando nomes de santos esquecidos e entidades das profundezas que ninguém ousava nomear. Os escravizados diziam que ela conhecia as palavras do vento e enterrava oferendas sob o chiqueiro, sempre às sextas-feiras, quando a lua sangrava no horizonte. Era ela quem regia aquela terra como uma espécie de sacerdotisa pagã, impondo silêncio, medo e obediência com um bastão de angico cravejado de pregos tortos, que sempre deixava marcas nas paredes e nos corpos. Mas o que fazia o nome daquela casa circular pelas bocas assustadas nas feiras de Vila Velha e nos albergues de Vitória não era apenas a figura de Joana. Era o que havia nos fundos da propriedade. Atrás do casarão, entre um poço seco e uma castanheira velha de galhos tortos, havia um chiqueiro de pedras negras, empilhadas com uma precisão quase ritual, como se formassem um altar. Ali eram mantidos porcos de uma raça que ninguém conseguia nomear. Eram maiores do que deveriam, com olhos fundos, pele rija e cicatrizes que pareciam ter sido abertas por lâminas e costuradas por mãos trêmulas. Alguns tinham o que se assemelhava a unhas humanas nas patas dianteiras, e um ou outro era visto se arrastando sobre 2 pernas em noites de temporal. Certo dia, um capataz novo, vindo do norte, achou por bem matar um dos porcos para a ceia. Ao esquartejá-lo, jurou que o animal ainda respirava quando o couro foi arrancado. A carne não cozinhava. Ficava negra, rija, e o caldo exalava um cheiro de enxofre e bile. 3 dias depois, outro porco apareceu no chiqueiro, idêntico ao que fora morto, com a mesma cicatriz sobre o focinho e o mesmo olhar carregado de ódio. Depois disso, nenhum homem mais tentou tocá-los. O tempo passou, mas a fama da casa da mãe Joana só crescia. A propriedade virou esconderijo de bandoleiros, abrigo de retirantes do sertão e até ponto de encontro de políticos que queriam resolver pendências fora da vista da lei. Mas todos sabiam que entrar ali significava oferecer-se, de alguma forma. Aquela terra cobrava seu preço, e Joana era apenas a zeladora do altar. Em 1882, um destacamento do exército imperial, formado por 7 homens, adentrou a fazenda durante uma patrulha em busca de rebeldes. Foram recebidos com comida quente, cama arrumada e sorrisos que não tocavam os olhos. Nenhum deles foi visto novamente.
No dia seguinte, os porcos urravam como cães selvagens, e o poço seco, há anos vazio, transbordava um líquido espesso, avermelhado. Os vizinhos, poucos e cada vez mais distantes, juraram ter visto naquela noite sombras andando de pé entre as árvores e um cântico grave vindo de dentro da terra. Surgiu então a lenda da Noite dos Porcos, uma noite específica, rara, quando a lua sumia do céu, engolida por brumas, e o vento soprava do sul carregando cheiro de enxofre e milho queimado. Diziam que nesse momento, os porcos saíam dos limites do chiqueiro e vagavam pela propriedade como se procurassem algo, ou alguém. Não andavam como animais, marchavam como homens. E ninguém, nem mesmo Joana, ousava enfrentá-los. E foi numa dessas noites, em 1887, o último ano antes da abolição, que a fazenda mergulhou no silêncio absoluto. No dia 3 de maio, chegou à casa um escrivão chamado Severino Lobo, enviado de Vitória para resolver uma disputa de terras que envolvia antigos contratos do falecido marido de Joana. Severino, homem racional, cético e afeito à lógica dos papéis e carimbos, foi recebido com café, vinho do Porto e um quarto arejado. Nos 3 dias seguintes, escreveu em seu diário palavras que nunca deveriam ter sido lidas. Dizia que Joana não comia, apenas observava. Que os porcos o fitavam da porta com olhos que pareciam humanos. Que um deles murmurou o nome de sua mãe morta. No último registro do diário, ele escreveu: eles cavaram, com as patas, trouxeram algo, enterraram aos pés da castanheira. O sangue ferveu no chão. Joana dançou nua entre eles. Chamaram por mim com uma voz que só eu ouvia em sonho. Hoje, eu não sou mais homem. Severino desapareceu naquela mesma noite. A casa foi encontrada dias depois, vazia, com as paredes cobertas de marcas de garras e fezes secas. No chiqueiro havia dentes humanos dispostos em círculo, e porcos. Porcos enormes, sujos de barro, mastigando alguma coisa que já não podia mais ser reconhecida. E assim nasceu o nome que os antigos sussurram até hoje: a Noite dos Porcos. Porque naquele lugar esquecido entre as matas do Espírito Santo, os porcos não são apenas animais, são herdeiros de um pacto ancestral. E quando a lua murcha e o vento sopra do sul, eles marcham e cobram o sangue que a terra exige. Durante anos ninguém ousou pisar novamente na fazenda dos Três Cruzeiros. As veredas em torno da casa foram engolidas pela mata, os trilhos de carroça sumiram sob o matagal, e as poucas cruzes fincadas pelos antigos colonos, em tentativa vã de selar o mal, tombaram uma a uma apodrecidas pela umidade. Mas em 1892, com a República recém-instalada e os velhos documentos monárquicos sendo anulados, a terra voltou ao interesse de gente graúda. O Major Afonso Cordeiro de Andrade, veterano da Guerra do Paraguai e atual inspetor de terras da comarca, foi enviado com um pequeno destacamento para recuperar os títulos da propriedade e catalogar os bens abandonados. Com ele foram um médico legista, um agrimensor, 2 soldados e um frei dominicano chamado Clemente de São Jerônimo, enviado por ordem direta do bispo de Vitória, após rumores sobre práticas heréticas e manifestações demoníacas na fazenda. Chegaram numa tarde chuvosa, em junho. A casa estava do mesmo jeito de anos atrás. Portas semiabertas, cheiro de mofo misturado à carne que apodrece lentamente. Mas havia algo novo. As marcas, trilhas fundas de cascos pesados no barro encharcado, não de cavalos. Eram porcos, mas não como os que se vê em criatórios. As pegadas tinham garras, unhas compridas, e algumas trilhas eram bípedes. O frei Clemente benzeu a entrada com sal, óleo e um crucifixo de ferro. Mas o ar ali parecia zombar das preces. Os homens entraram mesmo assim, e o que encontraram dentro do casarão parecia a cena de um ritual suspenso no tempo. No centro da sala, havia um círculo de cinzas com símbolos gravados em carvão. No chão, restos de ossos humanos, pequenos, infantis, enlaçados por fitas de couro e cabelo. Na parede, pendia um retrato escurecido de Joana. Seu olhar atravessava o vidro como se tivesse consciência própria.
Na madrugada do segundo dia, o primeiro a enlouquecer foi o agrimensor. Acordou nu, coberto de lama, urrando como animal. Arrancou a própria língua com uma pedra e correu em direção ao chiqueiro, que havia sido localizado ao fundo da casa. Lá, ajoelhou-se e começou a cavar a terra com as unhas, até que os dedos se desfizeram. Quando os soldados tentaram contê-lo, o viram sorrir com a boca escancarada, enquanto um porco, enorme, com olhos de gente, saiu das sombras e o encarou. O homem morreu de ataque logo em seguida. No terceiro dia, o médico desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas a cama onde dormira estava ensopada de um líquido grosso e preto, que nenhum dos presentes ousou tocar. Frei Clemente insistia que havia uma entidade ali, um espírito antigo, mais velho que o cristianismo. Chamava-lhe por um nome que lera em um códice apócrifo, escondido no Mosteiro da Penha: Baal-Zar, o senhor das formas animais invocado em seitas antigas do norte da África e trazido ao Brasil nos porões dos negreiros, diluído nos rituais dos escravizados. Joana, dizia ele, fora iniciada ainda jovem, por uma mucama angolana que havia sido marcada com ferro e língua costurada. Joana aprendera os ritos, as oferendas e fizera um pacto. Jamais envelheceria, jamais padeceria, em troca de servir como receptáculo da entidade e nutrir os filhos da besta, os porcos que não são porcos, animais que se alimentavam de carne humana, que carregavam dentro de si fragmentos das almas dos que ali morriam. Naquela noite, enquanto o major e os soldados preparavam retirada, Frei Clemente foi visto saindo sozinho com uma lamparina em direção ao chiqueiro. Os homens esperaram, mas ele não voltou. À meia-noite, ouviram os gritos, e então o som dos cascos, dos grunhidos, e depois de vozes humanas, vindas dos porcos. Gritavam em latim, em africano, em português antigo. Quando os soldados saíram, encontraram a cena que selaria o fim da expedição. Frei Clemente estava suspenso de cabeça para baixo, amarrado pelos tendões, com o ventre aberto. Um porco negro de tamanho impossível jazia ao seu lado, banhado em sangue. Seus olhos tinham cílios humanos. Na sua boca, os dentes do Frei. O major não sobreviveu ao pânico. Atirou contra os próprios homens e depois contra si. O último soldado fugiu arrastando uma perna. Foi encontrado dias depois num albergue em Cariacica, murmurando: "Eles falam, eles lembram, eles voltam." Morreu 2 meses depois, rindo, com o corpo cheio de larvas. A casa da mãe Joana foi, por fim, lacrada por ordem eclesiástica, mas nunca destruída, porque ninguém que tentou pôr abaixo suas paredes sobreviveu tempo suficiente para terminá-lo. E até hoje dizem os que vivem perto das matas, que em certas noites, principalmente nas luas novas, ainda se ouve o grunhido dos porcos, que não é grunhido, é fala, e não é fala humana. 3 anos após o incidente que dizimou o destacamento do Major Cordeiro de Andrade, em 1895, um jovem botânico francês chamado Etienne Marchand, funcionário da missão científica enviada ao Espírito Santo pela Sorbonne, decidiu aventurar-se pelas matas fechadas do interior capixaba, em busca de espécimes raras de flora amazônica que diziam ter se adaptado à Serra Capixaba. Ignorando os alertas dos sertanejos e as histórias sussurradas nas vilas, que falavam de uma casa amaldiçoada onde nem o tempo ousava entrar, Etienne seguiu seu instinto racionalista e cético, acreditando que o medo era filho da ignorância e que as lendas locais não passavam de folclore atrasado. Ele nunca imaginou que atravessaria a linha entre ciência e pesadelo em apenas 3 dias. Seu diário, encontrado entre as frestas de um velho baú na embaixada francesa em Petrópolis, detalha os acontecimentos que se seguiram, e hoje é guardado como um documento amaldiçoado, jamais exibido publicamente, mas lido em segredo por padres exorcistas e ocultistas estudiosos do sincretismo afro-brasileiro. Marchand relata que, ao se aproximar das ruínas da casa da mãe Joana, sentiu o ar pesar como se carregasse ferro, e os insetos, que até então zuniam incessantes, silenciaram de súbito. A casa não estava em ruínas como ele esperava, mas intacta, como se o tempo tivesse congelado ao seu redor.
As telhas brilhavam com o orvalho, e a varanda de madeira ainda rangia, embora o vento estivesse ausente. Ele entrou. Lá dentro, tudo estava como num teatro preparado para uma peça que jamais terminara. Móveis no lugar, velas derretidas ainda nas bases, um pão embolorado sobre a mesa. Mas havia algo mais. O som abafado de algo se arrastando sob o assoalho. Etienne, munido apenas de uma lanterna a óleo e sua confiança na razão, desceu para o porão. E o que encontrou ali o marcou para o resto de sua vida. Havia dezenas de carcaças de porcos empalhados, mas com rostos humanos. Olhos vítreos que pareciam mover-se, bocas abertas como em gritos congelados. No centro do porão, repousava uma banheira de pedra, cheia de um líquido espesso e escuro, onde boiava algo que se assemelhava a um feto, meio porco, meio gente. Etienne desmaiou. Quando acordou, estava deitado no meio do mato, nu, com o corpo coberto por marcas em forma de cascos. Foi resgatado por um grupo de índios guarani que o levaram até Vitória, onde ficou internado por meses. Passou a falar em línguas que não conhecia, a desenhar círculos com símbolos africanos e a se alimentar apenas de carne crua. Os médicos o diagnosticaram com demência tropical, mas o bispo da capital ordenou silêncio. Etienne voltou à França, mas nunca mais foi o mesmo. Em cartas enviadas a colegas, dizia ouvir os porcos durante a noite, mesmo em Paris. Dizia que eles o chamavam, que queriam nascer de novo, e que Joana voltaria quando a lua e o sangue se encontrassem novamente sobre o altar de pedra. Em 1912, Etienne foi encontrado morto em seu gabinete. O corpo, estranhamente conservado, tinha olhos de animal. E nos arquivos da polícia francesa consta um detalhe que nunca foi explicado. Havia marcas de cascos no teto do cômodo, como se algo andasse ali em círculos, esperando. A casa da mãe Joana ainda está lá, cercada de mato e maldição. Nenhuma expedição voltou desde então, mas dizem que os grunhidos continuam. E se alguém chegar muito perto, pode ouvir entre os arbustos uma voz feminina, doce, quase maternal, sussurrando: "Eles ainda têm fome." E você que está ouvindo isso agora, se chegou até aqui, é porque foi chamado. Então não se esqueça. Inscreva-se no canal antes que a noite caia, porque quem escuta e não compartilha o segredo, acaba parte dele. Décadas se passaram, mas o nome da casa da mãe Joana ainda é evitado pelos antigos nas rodas de fogueira. Como se apenas pronunciar aquelas palavras despertasse os espíritos famintos que ali dormem de olhos abertos. Em 1938, com a construção da nova estrada de ligação entre o norte do Espírito Santo e Minas Gerais, operários da firma de engenharia Barreto Filhos abriram caminho por entre as matas fechadas da região do Vale das Furnas, rasgando a terra ancestral com suas máquinas e picaretas, sem saber que pisavam sobre o dorso de um segredo enterrado, sob camadas de silêncio, culpa e sangue. No terceiro dia de escavação, quando um dos tratores tocou o solo enegrecido de uma pequena colina, a lâmina encontrou algo duro. Não rocha, não madeira, mas ossos. Ossadas partidas, fragmentadas, trituradas como se tivessem sido devoradas e cuspidas de volta pela própria terra. Mas havia algo ainda mais aterrador. Entre as costelas humanas, havia presas, crânios com focinhos, mas de proporções erradas, como se a mandíbula de um homem tivesse sido fundida à de um porco. O engenheiro-chefe, Ernesto Guimarães, homem devoto, de missa e terço, ao ver aquilo, empalideceu de um jeito que jamais se recuperaria. Ordenou o fechamento imediato do trecho e tentou encobrir o achado, mas o mal não se deixa soterrar tão facilmente. Naquela mesma noite, os operários que acamparam ali relataram coisas que nenhum homem são ousaria inventar. Viram uma mulher de silhueta alongada, os cabelos encobrindo o rosto e o corpo coberto apenas por um véu vermelho escuro, que parecia flutuar como fumaça. Diziam que ela caminhava devagar entre as árvores, enquanto porcos, centenas deles, saíam de tocas e buracos que nem existiam durante o dia, seguindo-a em procissão silenciosa, com olhos vermelhos e brilhantes como carvões vivos. No acampamento, os mantimentos começaram a apodrecer em questão de horas,
Os cães latiram até morrerem com espuma na boca. Um dos trabalhadores foi encontrado morto dentro da retroescavadeira com o corpo aberto do pescoço ao ventre, as vísceras dispostas em círculos ritualísticos sobre o capô da máquina, e sua cabeça inexplicavelmente havia sido substituída por uma cabeça de porco empalhada, com um terço amarrado ao pescoço e um bilhete na boca, onde se lia em latim torto: Panis porcis, corpus nobis est. O pão dos porcos é o nosso corpo. A obra foi abandonada. O governo abafou o caso. O trecho nunca mais foi aberto. E o lugar, como sempre, foi novamente engolido pela floresta. Mas o mal não precisa de muitos olhos para se multiplicar. Na Semana Santa de 1952, uma benzedeira chamada Iracema Batista, respeitada por todos no município de Fundão, começou a ter visões enquanto rezava. Sonhava com um campo escuro onde porcos falavam em vozes humanas e uma mulher lhe entregava um cálice com sangue dizendo: "A ceia está incompleta, traga os filhos." Em sua última noite viva, Iracema acendeu 7 velas e riscou com carvão o chão de sua cozinha, escrevendo palavras que ninguém soube traduzir. Na manhã seguinte, foi encontrada nua ajoelhada no altar da velha capela de São Miguel Arcanjo, abandonada desde o final do século anterior, com o rosto voltado para cima e os olhos arrancados, como se quisesse ver o céu, mas tivesse tido os olhos negados. Ao seu redor estavam 2 filhotes de porco, vivos, dormindo sobre seu ventre. Testemunhas disseram que a pele da mulher ainda fervilhava, como se algo quisesse sair de dentro. A notícia, novamente, foi abafada. Um padre da Cúria veio de Salvador para silenciar o espírito. E eu vi com estes olhos que a terra há de comer o que estava por trás do altar. Uma escada oculta levando a um compartimento de pedra, onde uma banheira antiga, a mesma descrita por Etienne Marchand, ainda estava lá. Dentro, um líquido espesso, negro e marcas nas paredes, como se cascos houvessem arranhado a pedra por dentro. Não era só uma casa, nem apenas uma mulher. Era um culto. Era uma fome ancestral. Desde então, a cada 7 anos, sempre durante a quaresma, alguém desaparece. Um jovem, uma criança, um andarilho. Nunca são os mesmos, mas todos têm algo em comum. Nasceram com marcas no corpo, cicatrizes em espiral, manchas escuras na pele, olhos que brilham à noite. Há quem diga que são descendentes. Outros dizem que são ofertas. Mas a verdade é que a mãe ainda espera, e ela nunca para de cozinhar. Às vezes, à noite, o vento traz o cheiro de carne assada vindo da direção das ruínas. E se você for tolo o bastante para seguir esse cheiro, verá uma mesa posta com talheres antigos, pratos de porcelana rachada e taças de cristal cheias de sangue grosso. No centro, sempre um porco assado. Mas se olhar mais de perto, verá que o porco tem mãos humanas, e os olhos ainda se movem. Você chegou até aqui? Ouviu até o fim? Então saiba, a fome da casa da mãe Joana não escolhe quem come, mas adora aqueles que escutam e nada fazem. Inscreva-se agora no canal, ou acorde esta noite com passos lentos à sua porta e o grunhido abafado de algo que já foi homem, já foi bicho, e quer voltar a ser carne pela sua pele. A ceia dos porcos ainda não acabou, e falta apenas um lugar à mesa. Talvez o seu.